Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu pretendia gravar este vídeo só amanhã, né? Mas hoje eu achei que já estava propício, me sobrou um tempo aqui, eu estava na empolgação. Falei, já vou gravar agora, que é justamente o vídeo do lançamento dos meus dois novos livros, um de prosa, um de poesia. Acredito que o vídeo vai ser muito bacana. Em primeiro lugar, porque eu creio que teve um salto qualitativo considerável desse meu trabalho para os trabalhos anteriores. E em segundo lugar, porque aqui serão discutidos alguns temas que transcendem os próprios livros, né? Como temas de arte, estética e da própria vida. Então são os dois livros aqui, O Penumbroso Bosque da Memória. A câmera não é tão boa, mas acho que já dá para ter uma noção, né? O livro ficou realmente bem bacana. E aqui O Peixe e o Leão. Né? Aqui é realmente uma foto de um bosque com uma iluminação. Então é penumbra, né? Penumbra é justamente algo entre luz e trevas, quando você tem essa tensão, ou essa mistura, essa síntese entre luz e claridade e transição de uma coisa para outra, como se vê aqui nesse bosque. E aqui, no caso, o peixe e o leão. Nas fotos verticais são fotos de um documentário, Ao Caminhar entre Lampejos de Beleza, do Jonas Mekas. E na horizontal são fotos de São Roque, né? Aqui a Brasital, onde inclusive tem um bosque muito bonito. E aqui o Cruzeiro, que é um ponto que me é muito especial lá em São Roque, é um ponto de procissões religiosas, onde tem uma imagem de São Roque, tem uma cruz branca bem bonita, e assim por diante. Então, que acontece, né? Em primeiro lugar, eu vou ler aqui um roteirinho, se vocês me verem olhando no papel. É por conta disso, só para eu não me perder e realmente falar tudo que eu acho importante de falar acerca dos livros. Então, primeiramente, comentar um pouco do título, né? Por qual razão, que relação existe entre o bosque e a memória? Por que relacionar uma coisa com a outra? Eu acho primeiramente pelo sentido de intimidade e isolamento que um bosque tem. Porque geralmente num bosque não é um lugar onde tem uma abundante vida social, é um lugar de recolhimento, é onde a gente entra em contato com a natureza, a gente fica um pouco mais solitário e silencioso. Tem o barulho, de repente, do rumor das árvores ou de um pássaro cantando, mas é uma coisa mais isolada. E isso também é um elemento comum da nossa memória, porque a memória é uma atividade íntima e silenciosa da nossa atenção, vamos dizer assim, né? A gente pode até expressar para fora, transportar isso para o mundo exterior, mas primariamente quando a gente lembra uma coisa, a gente lembra de modo interno, e há muita coisa que a gente recorda. Eu posso estar agora, por exemplo, lembrando de algumas coisas sem que necessariamente eu as passo para o plano do discurso. Então, primeiro, essa relação entre intimidade e recolhimento que tem tanto quando a gente recorda algo, quanto quando a gente entra num bosque, que é um elemento do bosque. E falando nisso, eu até lembro um verso famoso do Shakespeare que alguns traduziram assim, né? Relembro em silêncio, recordo em silêncio o meu passado. Eu recordo em silêncio o meu passado. Então a recordação, ela primariamente ela tem esse elemento íntimo. Em segundo lugar, o bosque ele se dá numa tensão entre o que a gente vê e não vê. Então sempre existe um elemento meio inesperado e misterioso no bosque. Porque é próprio do nenhum bosque ele se mostra por inteiro, né? Todos os elementos que tem ali. Os próprios troncos, eles são obstruções à nossa visão. Então nós vemos um pouco e deixamos de ver muita coisa, certo? Assim como a memória, a gente não tem um controle absoluto sobre a nossa memória. Nós recordamos coisas às vezes de modo inesperado, esquecemos coisas das quais gostaríamos de nos lembrar e vice-versa. Lembramos de coisas que a gente não queria e assim por diante. E na memória também existe um elemento agridoce, quer dizer, nós nos lembramos tanto de coisas luminosas quanto de coisas amargas. E num bosque você tem vários elementos, vamos dizer assim, mais luminosos, mais benfazejos, como borboletas, como pássaros que cantam, quanto animais peçonhentos, quanto mesmo feras que podem aparecer num bosque.
Então existem animais mais inofensivos, sei lá, cervos, como pode existir também, a depender do lugar, uma onça, uma puma, uma cobra, uma serpente, um aranha, um escorpião. Então é próprio do bosque essa mistura de elementos luminosos e agradáveis e elementos que não são. E aí por que penumbroso, né? Claro que todo bosque ele é uma penumbra, porque o próprio tronco é uma obstrução à luz e já faz sombra. Mas realmente eu optei primeiro por a penumbra ela ser um símbolo já do mistério, e nisso eu deixo mais evidente. A penumbra é inclusive a terra natal da poesia. E eu recomendo, faço até uma recomendação a vocês. Aqueles que comprarem o livro, aqui o Penumbroso Bosque da Memória, se puderem, leiam o livro à luz de vela. Eu acho que é a atmosfera assim ideal para se ler um livro de poesia, porque se dá naquela mescla entre a nossa posse racional das coisas. Por que posse racional? O sol, a claridade, ela é muitas vezes identificada com a razão, porque ela aclara, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Quer dizer, se a gente ouve um barulho, é uma coisa totalmente diferente se a gente ouve esse barulho no escuro ou se a gente ouve sob a luz da lâmpada, ou mais ainda, sob a luz do sol. Então existe sempre essa associação entre a razão e a claridade. E a sombra, ela é um símbolo também muito bom do mistério, um símbolo muito pertinente do mistério, da treva. Se a gente for pelo aspecto da teologia negativa, a gente encontra aquela coisa de que Deus é mistério, de que nós nunca vamos saber tudo dele. Então as duas coisas se combinam, né? Quer dizer, existe uma teologia positiva, onde a gente afirma coisas que a gente pode saber de Deus, e com efeito a gente pode saber muita coisa, afinal ele se revelou e encarnou. E existe o aspecto daquela coisa que é da teologia negativa, que assim, tudo bem, Jesus encarnou, mas há alguém que compreenda Jesus 100% plenamente? Não há. Então sempre resta um elemento de mistério. Há alguém que saiba plenamente como será o céu? Não há. E assim por diante. E a poesia, ela é mais filha da intuição, do pressentimento, então ela é endereçada mais a esse claro escuro, a um revelar e esconder ao mesmo tempo. Isso é próprio do símbolo. Geralmente um símbolo ele não tem tanta claridade e explicitude, justamente para poder apontar a mais de uma direção, né? E a poesia ela trabalha por sua vez muito com símbolos. Então a vela, ela traz essa mescla muito interessante entre o que é dito e o que é oculto. Então eu acho que ela deixa a nossa atenção numa atmosfera muito propícia à poesia. Então se puderem, aqueles que comprarem o livro, leiam à luz de velas. Mas então, o Todo Bosque ele já é necessariamente penumbroso, mas eu quis colocar isso no título primeiro por um efeito sonoro, porque daí o Penumbroso Bosque da Memória se torna um verso decassílabo, né? Ou seja, com 10 sílabas poéticas. O Penumbroso Bosque da Memória. Um decassílabo heróico, que se diz. Que é quando a tônica cai na sexta casa. E também para evocar, então, como eu disse, mais firmemente essa questão do mistério. Ademais, a própria palavra bosque, ela aparece numa quantia assim, considerável de poemas. Em primeiro lugar, porque realmente eu tive experiências muito interessantes em bosques, né? Inclusive, em São Roque eu morei ao lado a um bosque. Então é bastante pertinente. E aqui vocês vejam, né? Eu já falei um pouco sobre o simbolismo do bosque, um pouco sobre o simbolismo da penumbra. Eu vou indicar para vocês um livro que eu acho crucial para o leitor de poesia, que é justamente o Dicionário de Símbolos. Deixa eu só pegar ele ali para vocês verem. Aqui, ó. Dicionário de Símbolos. Eu tenho uma edição em francês, escrito por Jean Chevalier e Alain Gebran. Acho que é assim que se pronuncia. Por que eu achei esse livro assim tão crucial para o leitor de poesia? Muitas vezes justamente a poesia e a linguagem figurada é o principal recurso poético.
Então, tem até um outro poeta que não se vale tanto de símbolo e fala numa linguagem mais direta? Tem, mas é uma coisa mais rara. São exceções. O natural, a terra natal da poesia, quer dizer, o recurso principal da poesia é mesmo o símbolo. Então, muitas vezes um poema ele parece nonsense pra gente, porque o poeta está trabalhando ali com uma enxurrada de símbolos e a gente nós não estamos acostumados. Quer dizer, eu no caso tô, não é questão de vaidade, mas é uma realidade. Eu já leio poesia há bastante tempo, estudo poesia e tal, além de que li esse livro. Então, assim, mas a maioria das pessoas foi uma conquista gradativa. A maioria das pessoas não está acostumada com pensar, mas ele está falando do sol, da neve, da sombra, da flor, do eucalipto, do raio, do gato, do leão, da água. Por quê? Por que esse símbolo e não outro? Então, as coisas, todas elas têm outros sentidos para além da sua aparência imediata, né? Elas comunicam. Disse que o mundo... Eu sou bem daquela coisa, eu acho que o Emerson, Ralph Waldo Emerson, filósofo americano, ele está muito correto quando ele diz que aquela visão do transcendentalismo, que as coisas expressam coisas da nossa alma e tudo é linguagem, né? Eu também creio muito nisso. Então, só para dar um exemplo básico e clássico. Existem muitas associações entre o Sol e Deus. É claro que o Sol não é Deus, evidentemente. Mas assim, existem muitas associações. Primeiro, é pelo Sol que a gente vê todo mundo material. Então a gente vê as coisas pelo Sol. Por outro lado, a gente não pode olhar o Sol diretamente no seu máximo fulgor, porque aquilo nos cega, uma luz demasiado forte. Mesma coisa, a gente não pode ver Deus em si mesmo plenamente. É uma coisa que isso está reservado para depois da morte, pelo menos na crença cristã é assim, e talvez em algumas outras. No entanto, à medida que a gente se aproxima de um conhecimento de Deus, que se identifica com a verdade, Deus é a verdade, a gente começa a ver tudo melhor ao nosso redor, né? E inclusive isso com relação ao amor. Se diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não é porque Deus é vaidoso, mas é porque é uma lei da realidade. À medida que você amar mais a Deus, você vai amar mais a tudo. Então, a nossa inteligência, as nossas emoções se purificam e a gente tem um entendimento melhor da realidade de nós mesmos à medida que a gente se aproxima de Deus, mas Deus em si mesmo ele não pode ser apreendido, não plenamente. A gente vê, claro que é óbvio que ele não é totalmente inefável, nós sabemos muita coisa dele, mas não tudo. Então, outro elemento entre o Sol e Deus, né? O Sol, ele é um mantenedor da vida na Terra em muitos aspectos. Primeiro que para nós ele é fonte de vitaminas. Segundo que uma das principais elementos da natureza são as árvores, a vegetação. E eles se alimentam do sol, as plantas se alimentam do sol. Os pássaros, que são um símbolo de pureza e alegria, eles começam a cantar quando o sol aparece. Outra coisa, o sol ele faz um movimento de se pôr e de retornar. Isso é uma coisa que Cristo fez, certo? Quer dizer, Cristo morreu na cruz, seria o equivalente ao poente, e parece até que não vai voltar, faz aquela treva, e no entanto ele retorna depois. Então, só para dar um exemplo de como a natureza ela nos comunica coisas. Então o poeta ele usa símbolos e às vezes a pessoa fica meio perdida, mas se você lê esse dicionário de símbolos, a sua imaginação, aqui tem ele em francês, mas vocês podem achar naquele site Anas Archive, tem ele traduzido, né? Ou seja, você vai acostumar a sua inteligência, a sua atenção e a sua imaginação a quando você se deparar com um símbolo, você pensar em possibilidades. Por que esse símbolo? O poeta ele vai sempre usar o símbolo de acordo com a sua simbologia tradicional? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o próprio movimento de você começar a interpretar os símbolos já é importante. Vou dar porque o poeta ele pode também fazer um uso mais ou menos próprio de um símbolo. Vou dar um exemplo. Algumas vezes a palavra branco, né, aparece na poesia do Ângelo Monteiro com um aspecto negativo. Quer dizer, então na Bíblia muitas vezes o branco aparece como um símbolo de pureza, como um símbolo de castidade, de iluminação. Fala que no paraíso todo mundo vai estar vestido de branco. Tem aquele trecho de Isaías, né? Onde fala para Isaías, esquece seus pecados, porque aquilo que era rubro em você vai se tornar branco como a neve.
Então existe esse elemento do branco e da pureza. Mas, por exemplo, o Ângelo às vezes fala, nunca mais voltar a este exílio branco, porque o branco também tem um aspecto de nulidade. A própria neve, ela pode simbolizar pureza, mas os países frios, eles têm alguma coisa de severa e austera, né? Dante, por exemplo, simbolizou o inferno como lugar do gelo. E não é só o Ângelo, Herman Melville, por exemplo, no Moby Dick, ele coloca lá o cachalote então como branco, né? E fala que é de uma brancura terrível. Imagine, por exemplo, um urso do mar, que o urso polar, né? Eu achei muito interessante, o nome científico do urso polar, traduzindo o nome científico dele, seria urso do mar, né? Então, um urso polar, imagina um urso polar que como uma presa que aquele sangue cai sobre aquela brancura. Então, na maior parte das vezes, o branco é um símbolo de algo bom, mas pode também não ser. Então o poeta, o escritor, o criador, ele pode usar o símbolo por uma via que não é tanto a via mais tradicional e frequente do símbolo. No entanto, o próprio movimento, como eu falei, de você se acostumar a lidar com os símbolos, vai te ajudar muito. Então leiam esse livro. Então primeiro está explicado o título, né? A relação do bosque com a memória, a presença da palavra bosque nos poemas, o porquê que penumbroso, que a própria penumbra é um símbolo do mistério, etc, etc. E aí eu vou ler as epígrafes. Epígrafe é o quê, né? Pode ser que tenha alguém que não saiba. É uma espécie de citação que você coloca na entrada do livro para dar uma ideia do que aquele livro vai apresentar ou da proposta dele. Daí que seja muito conveniente que eu leia aqui as epígrafes para vocês, né? Então, o primeiro epígrafe é do Rilke, que é meu poeta lírico predileto. Versos não são, como pensam as pessoas, sentimentos. Deles temos o bastante na juventude. São experiências. Por causa de um único verso é preciso ver muitas cidades, pessoas e coisas. É preciso conhecer os animais. É preciso sentir como os pássaros voam e saber com que gestos as pequenas flores se abrem pela manhã. É preciso ser capaz de recordar caminhos em regiões desconhecidas, encontros inesperados e despedidas que vemos se aproximar por longo tempo, dias de infância ainda inexplicados, Os pais que tínhamos de magoar quando nos traziam um presente e não o entendíamos, era um presente para outro. Doenças de infância que começam tão estranhamente, com tantas metamorfoses profundas e difíceis, dias em quartos quietos e reservados e manhãs junto ao mar, sobretudo o mar, os mares, as noites de viagem que passavam ruidosamente e voavam com todas as estrelas. E ainda não é o bastante se precisamos pensar em tudo isso. É preciso ter lembranças de muitas noites de amor, todas diferentes entre si, de gritos de mulheres dando à luz e de parturientes leves, brancas a dormir que se fecham. Mas também é preciso ter estado junto a moribundos. É preciso ter estado sentado junto a mortos no quarto com a janela aberta e os ruídos intermitentes. Mas ainda não basta ter recordações. É preciso ser capaz de esquecê-las quando são muitas. E é preciso ter a grande paciência de esperar que retornem, pois elas ainda não são as recordações mesmas. Apenas quando elas se tornam sangue em nós, olhar e gesto, anônimas e indistinguíveis de nós mesmos, só então poderá acontecer que numa hora muito rara se levante e saia do meio delas a primeira palavra de um verso. Isso está no romance do Rilke, Os Cadernos de Malte Laure Brige. Então o que acontece? O Rilke está dizendo então que o verso não é sentimento, como as pessoas dizem, mas são experiências. É preciso ter vivência para você poder escrever um verso. E o meu livro ele é sobre vivências. É claro que aqui o Rilke ele está dizendo assim, não necessariamente a pessoa precisa falar direto sobre as suas experiências. E a poesia nunca vai ser um simples relato. Sempre existe uma transfiguração imaginativa. Sempre existe uma transfiguração subjetiva, que é o eco que as experiências, que as coisas que a gente viveram deixam em nós. A poesia lírica ela é uma coisa muito íntima, do eu profundo, do aspecto interno. Então não é um mero relato de fatos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, você pode talvez nunca falar das suas experiências. Mas elas vão alimentar e vão ser a nutrição dos versos e da poesia e da beleza que o poeta vai expressar. Mas também você pode escrever versos sobre coisas que você viveu. Por exemplo, quando o Rilke escreve
o poema A Pantera, ele, com efeito, ele viu lá em Paris a pantera no jardim lá, no parque, né, no zoológico. Então, depois eu vou voltar nesse negócio da experiência daqui a pouco, né? E relacionar isso com a coisa que tá na moda aí, da aspas, inteligência artificial, que muitas pessoas argumentam com razão que não é inteligência nenhuma, né? Mas então versos são experiências, e aqui eu estou falando de memórias no livro, por isso daí eu coloquei como epígrafe. A segunda epígrafe é do Álvaro Lins, né? Isso está no ensaio O Homem contra as Fórmulas. O Álvaro Lins é um grande crítico literário brasileiro. O ensaio O Homem contra as Fórmulas, que é um ensaio muito bom dele. As obras estéticas que nos transmitem uma sensação mais pura e mais íntima da vida são aquelas que nasceram dos espíritos livres, livres das escolas, das fórmulas, dos preconceitos, de todos os limites e de todas as servidões. Todos sabemos, para que uma obra de arte seja realmente humana e realmente estética, ela exige do seu criador uma identidade integral, digamos uma identidade física e metafísica com a natureza, que implica a eliminação entre os dois de quaisquer intermediários psíquicos. Como escreveu Aldous Huxley, as artes criadoras exigem daqueles que as praticam uma alternativa de atividades, uma submissão das coisas ao eu e igualmente do eu às coisas. Também neste sentido, no de uma obra de arte sendo uma identificação absoluta do criador com a sua criação, André Gide já exclamava no seu tratado de Narciso. Ele pediu um espelho, então, está aqui em francês, né? Um espelho, um espelho, um espelho, o Gide pedia. E quando Oscar Wilde aconselhou a não fazer do eu o centro da arte, Gide completou seu programa com esta resposta. Qualquer um, a rota de todos, né, o caminho de todos é um só. Então o que o Gide queria dizer com isso, né? Que quando um homem pode ser universal falando de si mesmo. E ele sabia que qualquer homem porta aí o Álvaro Lins diz aqui, né? Ele sabia que, seguindo a lição do seu mestre Montaigne, qualquer homem porta a forma inteira da condição humana. Então, se nós formos profundamente nós mesmos, nós seremos universais. E daí que também o livro, por ser um livro de memórias, embora evidentemente eu busque nessas memórias, nesses eventos, nessas impressões, já que a poesia também é expressão de impressão, eu busco elementos universais, eu busco a linguagem das coisas, o que me foi transmitido. Eu vou ler um poema meu que vai ficar muito claro o que eu quero dizer, mas por hora basta anunciar, eu já vou ler. Então, assim, por que eu acho importante também essa proposta, atualmente mais do que nunca? Tá surgindo uma moda de que, assim, o eu não deve aparecer na arte, ou então que o artista tem que ter uma rendição à realidade, toda essa coisa. O que é uma coisa verdadeira, até porque o Aldous Huxley disse aqui, é uma sujeição das coisas ao eu e do eu às coisas. Mas é impossível, o eu sempre vai estar presente, é muito bom que esteja. Porque o que o artista pode fazer, afinal de contas, é dar uma perspectiva específica sobre uma verdade que em si mesma é inesgotável. Como essa verdade é muito rica e inesgotável, a gente pode identificar justamente a verdade com Cristo, que é a fonte da verdade, que é a verdade mesmo, né? Mas é a fonte do que a gente percebe da verdade aqui no mundo real. Como eu já disse no começo do vídeo, ninguém vai apreender Cristo inteiramente. Então nós vamos pegar um aspecto dele ou alguns aspectos. Até na nossa vocação é assim. A Madre Angélica disse uma coisa muito interessante uma vez. Ela disse: se você quer cumprir com uma vocação, imite um aspecto de Cristo. Quer dizer, Cristo foi na terra professor, à medida que ele ensinava as coisas. Ele foi um profeta, à medida que ele antecipava coisas vindouras. Ele foi um servo, à medida que ele lavou o pé. Ele se sacrificou pelos outros, à medida que ele morreu na cruz, que é o principal da vinda dele, etc, etc. Então, assim, se você imitar um aspecto de Cristo, você pode ter certeza que está fazendo uma coisa boa e correta. Agora, algum de nós vai conseguir, embora nós devamos buscar imitar Cristo, imitá-lo integralmente? Não, então cada um, assim também cada pessoa tem uma perspectiva, um jeito de sentir o mundo. E o Lavelli fala uma coisa que me marcou muito e me ensinou muito. Ele diz assim, olha, os homens entram em querela porque eles querem que a verdade, as verdades, o que ele quer dizer com as verdades? A verdade é única, mas o que cada um percebe da verdade? Eles querem que as verdades se assemelhem em vez de convergir.
Mas a verdade em si mesma é uma coisa inesgotável e nenhum homem seria capaz de dar tudo dela. Então nós precisamos das perspectivas justamente para que a gente complete a nossa visão, né? E se aproxime mais dessa verdade integral. E o que um artista tem a oferecer é justamente uma perspectiva. E nessa perspectiva dele entra evidentemente o eu dele. Então tem que se ter um cuidado, porque é claro que o eu ele pode atingir dimensões desmedidas. Mas querer que o eu não participe da... Outro dia eu vi uma moda, um cara falando assim, o Van Gogh era um louco só e né, a arte não é sobre você, é sobre a eternidade. Tudo bem, é verdade, você busca na arte elementos que são universais e eternos, mas o eu do artista, o modo como ele sente o mundo é extremamente importante. E ninguém vai negar que ninguém que tem um senso estético bom vai negar que o Van Gogh tinha qualidade. Você pode gostar mais ou menos, mas que aquilo ali tem uma... Aliás, nenhum grande pintor retrata a realidade de modo espelhado. Quer dizer, William Turner, vê o pôr do sol do William Turner, um grande pintor do romantismo. Quer dizer, o pôr do sol que ele pinta é o pôr do sol que a gente vê? Uma coisa muito importante o pessoal esquece. A realidade material, ela mostra elementos da realidade que por sua vez é imaterial, espiritual e invisível. Tem uma frase do Lavelle que eu gosto muito: o milagre da graça é juntar o material e o espiritual de modo que não mais os discernimos. Então esse mundo, a realidade é soberana, ela tem um valor enorme, mas ele aponta também para uma espécie de supra-realidade, certo? Eu dei o exemplo do sol, quantas coisas que eu falei aqui que não estão estampadas, não estão escritas diretamente no sol, mas são elementos que você percebe a partir dele, que o ser humano tem a capacidade de perceber. Então, todos nós quando vemos um pôr do sol, nós passamos por uma certa modificação interior, ou mar, é isso que ocorre com nós internamente quando nós vemos o mar, o pôr do sol, um leão, um tigre, um pássaro, uma pessoa amada, o olho de alguém brilhando ali. Nós passamos por muitas coisas interiores à medida que a gente vê isso. Só que essas coisas por si, o nosso estado de alma por dentro, ele é invisível. Então o artista ele pinta no entremundo entre o que todo mundo vê e as coisas invisíveis que, por sua vez, as pessoas veem mais por dentro. Aquilo não faz parte do mundo sensível, não é um dado já oferecido, não é uma coisa que já está pronta aí. Então o trabalho do artista, ele pinta o mundo, ele transfigura a realidade, porque ele pinta a realidade entre o que é e o que é também, mas num outro nível de realidade. Até tem aquela coisa que diz que o Bruno Tolentino falava, né, que ele falou assim, olha, quando o artista está mentindo é para nos revelar a verdade melhor, então acredite nele. O que é esse mentindo? Não é uma mentira, mas quer dizer, é como eu falei, o pôr do sol do William Turner não é o pôr do sol que a gente vê. A gente vê uma pintura do Rembrandt, não, as pessoas não são exatamente iguais às pessoas que o Rembrandt mostra. Vocês estão compreendendo? O Caravaggio, Henry Ossawa Turner, pega qualquer pintor, o Joaquim Sorolla. O mundo, as cores não são como aparecem com aquele elemento de fuga e de evaporação que tem na luz e nas praias do Joaquim Sorolla. Então é próprio do artista transfigurar a realidade. E ele faz isso com elementos do seu eu, sem dúvida alguma. Agora, um amigo meu, ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu é poeta também. Ele percebeu uma contraposição entre dois artistas. Ele não percebeu essa contraposição necessariamente dando uma opinião. Ele se espantou com uma coisa e ele comunicou pra mim. Eu falei, pô, é exatamente isso. Só que tem um detalhe a mais nisso que você percebeu. E aí eu falei algumas coisas pra ele. O que ele disse? Eu não lembro quais são os artistas. Mas ele falou, olha, eu fui numa exposição do artista X e fui na exposição do artista Y. E eu fiquei impressionado como eles eram opostos. Porque um era um ultra-realismo, quer dizer, pintava... Imagina, a pessoa vai me pintar, ela faz assim como se fosse uma foto. E o outro era uma arte abstrata que não tinha nada a ver com a realidade. E ele se espantou com esse fato, ele deu uma opinião, mas de um modo muito sutil. Ele teve uma impressão de que havia uma humildade maior no que expressava a realidade. Talvez exista mesmo. Porém, aí é que tá. Para mim, se um cara ele for me desenhar agora, por exemplo, desenhar perfeitamente com a aparência que eu tenho aqui, ele tem grande qualidade técnica, porque não é fácil você simular a realidade, mas não é um grande artista. Porque o artista tem que oferecer uma perspectiva, um mundo interior, uma transfiguração do real.
É por isso que cara, hoje em dia eu tenho dúvida se eu considero a foto uma arte ou não. Porque tem fotos assim tão bonitas, você pega igual o documentário do Jonas Mekas, se você for separar aquilo ali em fotos, ou se você ver os polaroids do cineasta Andrei Tarkovsky, aquilo é uma coisa de uma beleza extrema. Mas existe na edição das fotos ou na configuração da câmera um elemento de transfiguração do real, porque assim, se você pega o documentário do Jonas Mekas, ele não mostra imagens que são exatamente o que a gente vê. Então talvez a fotografia seja uma arte menor. Eu mesmo tenho dúvida, eu não tenho opinião, é um problema que eu deixo em suspenso por enquanto. Mas o que eu sei as fotos mais bonitas, elas não são simplesmente retratos do real. Elas inserem tonalidades que não são exatamente a gente vê uma tonalidade nostálgica, no caso dessa pintura no caso desse documentário do Jonas Mekas, por exemplo. Vocês estão compreendendo? Então assim, e aquele cara que ele só retrata o real, pô, se eu já tenho uma foto normal, aí eu não tô falando de uma foto que tem elemento de edição, de transfiguração. Pra que aquilo? Então, para mim, ele mostra que ele tem muita coordenação motora, ele tem muita noção de espaço, né, para ele achar a proporção do olho, tem muita técnica de execução dos traços de luz e sombra, mas não é um grande artista se ele não transfigurar. É como eu entendo. E aí o que eu falei para esse amigo, eu falei assim, olha, tudo bem, mas você está esquecendo uma coisa. Porque geralmente a pessoa que ela fala assim, olha, o artista tem que se apagar totalmente em face do real. É por quê? Porque o real é uma criação divina, né? O real ele é soberano por isso, ele é obra de Deus. Mas olha, a alma humana também é criação de Deus. E Deus nos fez com certas potências, cada um para captar o mundo nós temos dons diferentes, né? Quer dizer, o espírito é um, mas os dons são muitos. Então, a alma não só também é realidade, também é criação de Deus, como é a criação suprema. Tá compreendendo? Então não tem isso da alma ou do eu se apagar. O eu humano é uma coisa assim belíssima. O Olavo de Carvalho falava, o Lavelli fala, né? Que o eu é uma coisa maravilhosa. A personalidade humana realizada é uma coisa assim extraordinária. O Lavelli fala nos Cadernos de Guerra, né? A possibilidade de dizer eu e de ter uma liberdade, a todo o tremor, o terror que isso envolve do livre-arbítrio, é uma coisa assim. Olhar o universo não só como um agente, não só como um espectador, mas como um agente. Pô, isso é uma coisa, é um dos aspectos mais divinos em nós. Eu creio quando Deus fala, eu creio, e alguns autores muito maiores que eu creem nisso, né? Que quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele, é muito por esse aspecto do livre-arbítrio. Então o eu do artista importa. Agora, meu amigo, perceba uma coisa muito boa. Então, de um lado você tem o ultra-realismo, que é uma coisa ruim para a arte. E você tem o ultra-abstracionismo. Quer dizer, quando o cara perde totalmente a relação com a realidade visível e faz uma coisa que não tem nada com nada. Existem artes abstratas e surrealistas que são muito boas, como por exemplo Salvador Dalí, René Magritte, ou o próprio livro do Apocalipse. Ali você tem coisas que nós não vemos, porque assim, chegou num nível de realidade tão alto que você precisa paradoxalmente combinar elementos diferentes. A poesia muitas vezes faz isso. Murilo Mendes fazia. Murilo Mendes tinha muito elemento do surreal na sua obra, Herberto Helder, porque a poesia ela está numa fronteira entre o silêncio e a palavra, entre o que pode ser dito e o que não pode. Então é normal que o cara combine elementos inusitados. Agora, deve existir uma certa harmonia. Então mesmo aí ainda deve ter um certo respeito pelo real. Por exemplo, você não vai combinar um tigre um limão, um mamão. Ah, ele tinha uma cabeça de limão e um corpo de tigre. Que coisa ridícula. Então, mesmo quando você vai combinar coisas díspares, você pensar na quimera, né, que tinha lá a cabeça de leão, se eu não me engano, né, uma cabeça de ovelha e é uma cabeça de cobra, não era assim? Não, cauda de cobra, acho, aí asa de águia. Por exemplo, são elementos que se harmonizam, embora sejam muito diferentes. Existe uma certa... Eles fazem, de certo modo, parte do mesmo campo imagético sonoro. Tá entendendo? Então você tem que ter um certo respeito ao real, mas a poesia e a arte pode transcender isso. Então faça essa ressalva. Mas quando o cara perde totalmente o contato com o real e combina coisas que não tem nada a ver, que estão totalmente fora de campo, aí também é uma coisa muito ruim. Então é como Huxley falou, que eu já falei aqui, a sujeição do eu às coisas e das coisas ao eu. Tô dando toda essa volta para falar que o livro é também uma coisa do eu, mas é universal ao mesmo tempo, né? Ao menos o meu intento foi esse. Por fim, para falar dessa coisa do eu, tem o seguinte, o Lavelli também percebeu uma coisa assim maravilhosíssima,
no seu livro chamado Quatro Santos, que ele diz, olha, as pessoas costumam achar que a santidade exige um aniquilamento da personalidade, mas na verdade a santidade ela é antes uma personalidade levada à perfeição. Quanto mais santo a pessoa é, mais individualizada e personalizada ela é. A imagem pode parecer chocante a princípio, mas você vê que é extremamente lógico e certeiro o que ele está falando e tem muito rastro na realidade. Por exemplo, e aí ele dá os exemplos. São Francisco de Assis, por exemplo, é um santo que desconfiava um pouco dos livros. Quer dizer, ele criando uma vida mais simples, num contato com a natureza, numa coisa mais intuitiva. Ele desconfiava do que o homem pode saber, né? Ele não era alguém de abstrações e tal. Igual você pega o Santo Tomás de Aquino, ele já vai por essa via da explicação intelectual. E são dois grandiosos santos da igreja, por um lado contrário, por outro complementares, né? Então são propostas e são carismas e são perspectivas diferentes. Existem, claro, elementos de unidade, até porque deve ter alguma coisa comum que faz com que nós chamamos aos dois de santos. Nós chamamos a um e a outro santo. Mas existem elementos muito diferentes. Vou dar outro exemplo. O próprio Lavelle fala, né? São Pedro, olha como o Lavelle tem uma compreensão fantástica das coisas. Ele percebe que uma coisa pode não ser ideal, mas pode nos transmitir uma revelação da verdade. Ele diz assim, no Quatro Santos também, que é um dos livros que mais me influenciou. Ele diz assim, olha, São Pedro de Alcântara dormia só 2 horas por dia ainda sentado, porque ele achava que o sono é uma das coisas mais difíceis da gente vencer, então ele queria fazer isso como uma penitência e afirmar o espírito como uma espécie de asceticismo acima da matéria. Um exemplo que não deve ser seguido por ninguém, quer dizer, não é o ideal que nós durmamos só 2 horas, mas que serve para mostrar, nesse mundo onde a gente cerca o nosso corpo de uma série de confortos e regalias, como que o eu ele tem poder de moldar certas coisas, como a vontade, né? Tem esse poder de moldar certas coisas, de nos adaptar e de nos conformar, e como o espírito ele pode prevalecer sobre a carne com todas as suas necessidades e tal. E aí, por exemplo, São Pedro fazia isso. Eu tenho um livro muito bom aqui sobre Santa Teresinha que dizia que ela não era muito da penitência, porque ela não queria fazer um monte de coisa para ela, mediante o que ela faz. Olha como eu sou boa e como eu sou penitente e justo, porque daí Deus vai perceber essa... Não. Ela fala, olha, talvez se Deus me ame gratuitamente, mesmo com meus erros, né? É claro que ela fazia muitas coisas austeras, Santa Teresinha, mas ela não era desse tipo de penitência igual São Pedro de Alcântara. Ela tinha outros tipos de penitência. Então você vê que às vezes os santos eles são opostos. Quer dizer, se a santidade... Outra coisa da Santa Teresinha, ela era meio caprichosa, né? Ela entrou no Carmelo com uma idade que não se podia entrar. E aí ela foi ter com o Papa, falaram, não fale com essa questão do Carmelo. Foi a primeira coisa que ela falou. Então ela é meio impetuosa e meio caprichosa por um lado. Ou você vê esse ímpeto também no modo como ela quis salvar lá o Pranzini, né? Que estava condenado à morte. Mas ela usava esse ímpeto para Deus. Então ela pegou uma coisa da personalidade dela que também vem da experiência, das coisas que a gente vive, mas também vem de uma coisa inata em nós. Nós somos sempre essa mistura misteriosa de experiência e essência. É difícil saber o que já veio, o que foi o que a gente viveu, é muito difícil, né? Mas vocês estão entendendo o ponto? Então, assim, aquela peculiaridade dela, assim como as peculiaridades de São Francisco era um pouco impulsivo, mas depois ele usou essa impulsividade a favor de Deus, né? Então, para ver como que nossas características, elas não precisam ser abolidas na santidade, mas elas precisam achar a sua fonte e a sua motivação certa. E se o santo, que é o sujeito, o tipo humano mais rendido a Deus e mais realizado, ele não precisa se apagar totalmente, que dirá o artista, que também é alguém que deve ter uma rendição ao sagrado, sem dúvida, ao real e a tudo isso e a Deus. É evidente, muitas vezes o grande artista ele tem também uma relação interessante com esse mundo espiritual, mas é claro que ele faz essa rendição a Deus num nível inferior ao do santo. E se até o santo mantém elementos próprios seus, da sua perspectiva, cada santo é uma revelação. Ele se dá numa atenção entre o que já está estabelecido e uma coisa nova. Tanto que, como muito bem percebeu Bernanos, todo santo, antes de ser motivo de glória para a igreja, é um motivo de problema para ela.
Então, assim, e a gente vê na história humana que isso ocorreu muitas vezes. Estão compreendendo? E para finalizar essa questão do eu, que eu já falei bastante disso, aí agora já vou ler 5 poemas do livro e analisá-los com vocês. O Eliot falava, olha, o pessoal tem esse negócio de que a poesia é a expressão da emoção, mas na verdade você se livra da emoção, você não está expressando ela. Né? E algumas pessoas entendem isso um pouco errado porque acham que o Eliot é o anti-eu. Não é. Mas ele é o anti-eu periférico, o que a gente chama de ego, o eu epidérmico, superficial. Por quê? Porque surge uma tendência também de muita gente achar que se ela simplesmente se expressar, quanta gente, eu escrevo poesia, eu escrevo romance porque eu queria me expressar. Claro, todo artista ele quer expressar, mas eu só expressar é só o que você tem a oferecer? É pouco. Você tem que ter um certo domínio técnico, mínimo, né? Não acho que a técnica é a coisa mais importante, mas existe um certo grau dela que é necessário. Você tem que ter um conhecimento. É muito difícil uma pessoa que escreve muito bem que não tenha lido grandes autores e assim vai. Então existem certas exigências, não é só o se expressar. Existe também uma visão sua da realidade que seja profunda, né? Às vezes num poeta existem elementos ali muito parecidos com a vida monástica, um certo silêncio para ele poder captar certas coisas e expressar, assim por diante. Então o que o Eliot quer dizer é o seguinte, não é expressar as emoções desse eu frívolo, é justamente abdicar disso para que o eu mais... Tem um artigo comentando esse aspecto do Eliot, né? Que é muito bom na internet, qualquer hora se eu vou procurá-lo, aí eu indico para vocês. Então é isso, pessoal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro é talvez o livro mais pessoal que eu já tenho escrito, já que ele é partido de memórias, embora não seja um relato fiel das memórias, as memórias elas são simbolizadas, transfiguradas, mas também eu tenho esperança de que paradoxalmente ele seja o mais pessoal e o mais universal, certo? Então por isso que eu dei toda essa volta toda. Então eu vou ler aqui com vocês 5 poemas e o primeiro poema ele se relaciona bastante com tudo isso que eu estou falando aqui. Como de costume, eu vou primeiro fazer uma leitura mais inocente do poema e depois que eu fizer essa leitura mais inocente, aí eu vou comentá-lo mais detalhadamente numa segunda leitura. Então o primeiro poema, ele chama assim: Dizem que as máquinas agora escrevem, né? Tá na página 117 aqui do Penumbroso Bosque da Memória. Eu comentei um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui no vídeo também no próprio livro em prosa. Antes de começar os poemas eu fiz uma introduções do autor, né? Aí eu falei isso aqui, tudo isso que eu disse aqui eu disse mais de modo resumido, né? Então ao comprar o livro vocês poderão também ler alguns desses comentários escritos. Então vamos lá. Dizem que as máquinas agora escrevem. Eu nunca vi 2 alvores iguais, nunca vi 2 crepúsculos, tampouco. E penso que abusamos da palavra a chamar só de roxo tantas cores, a chamar tantas cores de dourado. Um raio agora mesmo fere a sala, serenamente inédito em seu tom. Inflama os grãos de pó, fome no rosto, do meu filho que muda dia a dia, que outro corpo há de ter muito em breve. E enquanto tudo gira, e enquanto há tantos detalhes e formatos e matizes, quem capta o milagre em sua nudez? Quem o vê sob o múltiplo das máscaras, que mudam para que a oferta se renove? Dizem que as máquinas agora escrevem, que a presença do eu degrada as artes, mas eu digo que cinza é todo o resto. Apenas o eu do artista colhe o assombro de apalpar sob acenos rotativos as feições do divino em seu frescor. Tudo bem, então fiz essa leitura mais inocente, agora vou comentar o poema. Em primeiro lugar, do ponto de vista técnico, é um poema que eu fiz todo em decassílabos brancos, ou seja, os poemas eles têm 10 sílabas poéticas, mas elas não rimam, pelo menos não às extremidades do verso. Mas eu uso rimas internas, rimas toantes, né, para manter uma certa tensão, um certo magnetismo sonoro. Há literações, que é a repetição das consoantes, por exemplo, crepúsculo, tampouco. Então tem o C, né? Cre, pouco, co. Tem rimas internas como tampouco roxo. O O com acento circunflexo, né? Você vê que o O, o U, ele tem um som ou, tem um som similar ao do O com acento circunflexo. O. Então tampouco, roxo, po, ro, tá entendendo? Então eu uso aqui rimas internas, essa coisa toda.
Ponto de vista então formal é mais ou menos isso. E aí o que eu falo, né? Eu nunca vi dois alvores iguais. O que é alvor? É amanhecer. Até, gente, só uma pausa aqui. Tem aquela coisa da... Alguns poetas eles se explicam, outros não, né? Tem aquela coisa da Cecília Meirelles. Convém que os pássaros não se explicam. Mas, acho que para a divulgação do livro, é muito pertinente que eu explique os poemas para vocês entenderem. E assim, o livro tem 101 poemas. Eu vou analisar 5 aqui, né? Vocês vão poder fazer suas próprias análises. E outra, não se restringam só à minha análise, porque um poema ele transcende a intenção do autor. Mas eu, quando escrevi esse poema, era isso que eu estava pensando. E às vezes há coisas que você nem pensa enquanto escreve, porque a atividade da escrita poética é muito intuitiva, muitas vezes, mas que depois você pensa e interpreta. E aí o próprio autor ele tem uma interpretação sobre a obra, né? Mesmo que ele não tenha colocado aquele símbolo, aquele elemento de modo deliberado e totalmente consciente quando ele colocou, mas depois ele pode fornecer uma interpretação. Tem coisas aqui nos poemas que eu vou observar, desses poemas que eu vou analisar, que eu só percebi depois. Então vamos lá. Eu nunca vi dois alvores iguais, ou seja, nunca vi dois amanheceres iguais. E nunca vi dois crepúsculos tampouco. Quer dizer, crepúsculo... O crepúsculo pode ser o crepúsculo do alvorecer também, porque a palavra crepúsculo não é só do fim de tarde, embora a gente pense. Mas como é mais associado ao fim da tarde, por isso que eu estou usando aqui nesse sentido. Porque comumente, dificilmente as pessoas falam de crepúsculo no amanhecer, né? Então por isso que eu estou contrapondo o alvor ao crepúsculo, embora o crepúsculo também pode ser o do alvor. Então nunca vi dois amanheceres iguais, e nunca vi dois entardeceres, né? É o que eu estou dizendo, é isso. Nunca vi dois alvores iguais, nunca vi dois crepúsculos tampouco. E penso que abusamos da palavra a chamar só de roxo tantas cores, a chamar tantas cores de dourado. A transição, por exemplo, do fim da tarde, aquela coisa vai indo do vermelho para o roxo. E o amanhecer, o dourado vai se revelando. Só que cada amanhecer é um, cada crepúsculo é um. No entanto, a gente fala, olha, o amanhecer é dourado, é louro. Ah, o crepúsculo é roxo. Eu lembro que um amigo uma vez fez um comentário comigo que tinha uma tribo indígena que eles tinham 50 nomes para tonalidades de vermelho. Foi uma coisa que me impressionou muito, porque eu falei assim, olha como eles percebiam a realidade, né? Eles percebiam então 50 tons de vermelho. E isso ficou na minha cabeça, porque realmente quantos tons de dourado existem, a gente chama tudo de dourado, quantos tons de roxo? E é isso que eu estou querendo dizer, cada alvor é único, cada crepúsculo é único, e a gente abusa das palavras quando a gente vai falar das cores dele, sempre dando o mesmo nome. Primeira estrofe, então, o sentido que eu pensei foi esse. Um raio agora mesmo fere a sala, serenamente inédito em seu tom. Inflama os grãos de pó, fulmina o rosto do meu filho que muda dia a dia, que outro corpo há de ter, muito em breve. Então, primeiro eu estava falando de coisas que se expressam por raios. O amanhecer, o crepúsculo, são raios de luz, né? E aí um raio agora... Aqui entra também o elemento de experiência real, porque realmente meu filho tinha nascido quando eu escrevi esse poema, né? E aí eu falo, versos são experiência. Então, um raio agora mesmo está entrando na sala e está incidindo sobre a aparência do meu filho. E é um tom inédito. Quer dizer, é um serenamente inédito nesse tom. Inflama os grãos de pó. O pó, ele também... O pó iluminado, ele tem um simbolismo muito bonito. Por quê? Primeiro que nós viemos ao pó e ao pó retornaremos, diz na Bíblia, né? Só que o pó, embora ele seja 90% o símbolo de uma coisa pequena, pueril, né, rasteira, o pó fica no chão, o pó é sujeira, etc, 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 ele também pode ser um símbolo da humildade. E ele, na luz, ele se transfigura a ponto de ser uma coisa muito bonita. É uma coisa que já impressionou muita gente, não só a mim. Quando entra um feixe de luz entra um feixe de luz numa casa e aí a poeira fica suspensa. E aí o pó, justamente por ser uma coisa muito pobre e leve, ele pode levitar com a simples brisa. Isso é muito bonito, o simbolismo da vida real. Quer dizer, porque o pó, então a pessoa humilde também ela levita, ela se levanta, né? E o pó tem essa coisa também, símbolo da humildade. E o pó, que é uma coisa feia, é um símbolo da sujeira. Quando o sol bate nele, ele fica, você vê aqueles grãos assim flutuando. É uma coisa maravilhosa. Então você vê que é uma coisa mais ínfima, dependendo da situação, pode ficar muito bonita. Então é isso que eu estou falando, né? Então tá entrando um raio inédito, de uma cor inédita que eu nunca vi, e tá inflamando os grãos de pó, então tá fulminando, tá lançando raios no rosto do meu filho.
que muda dia a dia. Meu filho, cada dia, de um dia para outro, o José, de quando eu escrevi, José Vicente, não, do filho, de quando eu escrevi esse poema para hoje, ele já está muito diferente. Que outro cor pode ter muito em breve. Então, o sentido que eu pensei para a segunda estrofe foi esse. E enquanto tudo gira, porque é o giro? O giro tem uma impressão de uma rotatividade, de uma transição, né? A gente fala muitas vezes que as estações elas giram, né? Enquanto há tantos detalhes e formatos e matizes, quem capta o milagre em sua nudez? Quem o vê sob o múltiplo das máscaras que mudam para que a oferta se renove? Então o que eu estou falando aqui? Enquanto tem todas as transições, quem capta o milagre? Porque imagine tudo que foi necessário para que eu estivesse falando com você agora que está ouvindo aí, agora vendo o vídeo. Então toda a vida é um milagre, os momentos eles são repletos de milagres, né? Aquele poema do Walt Whitman, olha, quem acha um milagre, alguma coisa demais, tudo é um milagre, né? Quer dizer, ou ande eu pelas ruas de Manhattan, ou vejo as abelhas, ou vejo o mar, tudo para ele é milagre. E realmente, por um lado, qual é a chance disso aqui acontecer? E aconteceu, eu poderia nunca ter conhecido a Clara, existia muito mais possibilidade de eu não conhecê-la do que de conhecer. Então você vê quantas combinações, se meu avô lá atrás não tivesse, depois de uma briga, se reconciliado com a minha avó, eu não estaria aqui. Então toda a vida humana é raríssima e milagrosa. E não só a vida humana, tudo que se apresenta, combinações de coisas, essa casa, a realidade ela é toda feita dessas coisas que poderiam não ser e no entanto são. Deus poderia nunca ter criado o mundo, não tinha nada obrigando ele, foi uma coisa que ele fez porque quis. Então, quem capta o milagre, enquanto está tudo mudando, quem capta o milagre? E por sua vez, enquanto está tudo mudando, existe sempre esse aspecto de milagre, então existe algo fixo, né? Quem o vê sob o múltiplo das máscaras, aqui a máscara não tanto num sentido de falsidade, mas num sentido de que isso tudo que eu estou falando não se apresenta de modo imediato, isso está latente. A gente precisa avançar a nossa atenção e o nosso conhecimento para perceber essas coisas. Muitos de vocês estão vendo e já perceberam há muito tempo, outros não. Então, assim, por isso que é uma máscara, não é uma coisa que já está plenamente revelada, mas quem capta, então, isso que está por debaixo das máscaras, né? Então as máscaras mudam para que a oferta se renove. Então precisa ficar mudando o pôr do sol, precisa dessa variedade justamente para cada... É como se cada hora Deus estivesse querendo falar conosco e olha, eu sou a beleza, eu sou o bem, venha para mim. Esse aspecto milagroso da realidade, esse mundo invisível por trás do mundo visível. Tá compreendendo? E aí eu tô falando, dizem que as máquinas agora escrevem. Quer dizer, que o pessoal fica escrevendo lá com a inteligência artificial. E que pode, do ponto de vista técnico, eu vejo que os poemas feitos por IA já avançaram muito. E tem o seguinte, eu conheci um cara que ele não simplesmente falava assim, olha, para IA, né? Faz um poema sobre o sol. Mas ele escrevia um poema, aí pedia a opinião dela, e baseado corrigia, olha, então tenta aprimorar esse verso e fazer um híbrido entre a máquina. Só que eu falei para ele, cara, você pode fazer o melhor poema do mundo, você pode realmente enganar, né? Porque imagina, uma criação híbrida, então entra o elemento humano ali também. Mas pra mim não vale nada, porque o cara tá perdendo o mais interessante da arte, que é o imprevisível. Por exemplo, eu tô explicando tudo isso aqui pra vocês agora do poema, mas quando eu tava escrevendo, uma ideia surgia de repente, podia ter surgido outro, uma imagem surgia, podia ter surgido outro. Então sempre é um elemento misterioso na criação, que por si é uma coisa extremamente válida e prazerosa e jubilosa. Então você vai sacrificar isso para um negócio que já te deu uma coisa mais ou menos mastigada, que seja um mastigamento parcial. Mas pra mim não tem sentido nenhum. Eu falei pra ele, olha, se eu lesse um poema que eu achasse bom, que me enganasse, que fosse feito no híbrido entre o homem e a máquina, e depois eu descobrisse que foi feito nesse híbrido, eu ia sentir mais ou menos uma sensação de quem entrou numa catedral, mas depois descobriu que as colunas da catedral foram feitas com ossos de pessoas que foram assassinadas para esse fim da construção da catedral. Então eu me senti assim, extremamente... Mas enfim... Dizem que as máquinas agora escrevem, que a presença do eu degrada as artes. Eu ia falar dessa coisa caricata que se traveste de uma virtude que seria uma humildade do artista de se apagar, mas no fim das contas é uma degradação, porque a arte é um eu também sujeito às coisas, mas sempre vai ter a participação do eu, né? Mas eu digo que cinza é todo o resto. Apenas o eu do artista colhe o assombro de apalpar sob acenos rotativos, sobre todas essas mudanças e esses acenos. Olha, estou aqui, veja o transcendente. As feições do divino, que eu tenho também essa imagem para mim, eu devo ter visto isso em algum lugar, mas sinceramente não lembro onde, de que cada coisa extremamente bela é um fragmento minúsculo, ínfimo do rosto de Deus, que a gente nunca vai ver. Então a gente vai colecionando esses fragmentos para um dia poder ver o rosto dele. Porque se a gente visse de repente, como disse o Murilo Mendes,
Se o visse de repente sem preparo, morreria. Então, existe um milagre toda hora. E a máquina, ela não capta esse milagre. Ela não tem uma atenção viva, ela não tem uma alma, uma liberdade, né? Ela só trabalha com milagres já captados, com elementos de segunda mão, com o que já está no banco de dados dela. Então, você veja, o poema ele tem vários elementos de experiência pessoal, como essa coisa do filho, com uma cena real que aconteceu e acontece. Muitas vezes eu estou aqui em casa, estou com meu filho, o sol incide sobre ele e é um maravilhamento visual. Mas ela também entra esse aspecto da universalidade, certo? Então esse foi o primeiro poema, dizem que as máquinas agora escrevem. Outro que eu vou ler com vocês é o poema Pacto à Tormenta. Está na página... Pacto à Tormenta 45 do livro. Havia um pacto entre o céu e mar, a chuva dissolvia-se nas ondas. Havia uma só fúria na maré, nas gotas agitadas pelos turnos de um vento giratório como nunca. Havia vozes graves, graves, ancestrais. Havia ainda um pacto entre o homem e o mar chuvoso e o vento austero. Havia uma presença indivisível, imóvel sob o mar, o vento a alma. E quando um cão saltou da mata trêmula, quando essa fera imensa, acinzentada, avançou na areia contra o homem, este não temeu, sequer moveu-se. Porque naquele átimo era o homem, o mar a mata infrêmito, a borrasca, a praia o coro antigo, o próprio cão. Sua vida umedecia-se de morte, e o homem respirava na presença. Nem mesmo um relâmpago em suas vísceras o removeria do lugar. Então fiz essa leitura mais inocente, agora eu vou comentar. Eu tenho uma interpretação do poema, mas esse é um poema ainda mais assim, indireto e mais simbólico que o primeiro. Então vocês podem ter outra interpretação à vontade, né? Mas eu vou falar que nasce de uma experiência real. Eu realmente fui num dia que estava muito chuvoso, uma chuva muito forte, raios, e realmente apareceu um cão na praia. Eu morei na praia em Bertioga, mas não quero focar tanto na experiência não. Embora tenha sido uma experiência muito bonita. Embora ela está transfigurada no poema, né? Eu estou inserindo elementos novos, mas tem um rastro de uma experiência real. Mas isso não é o principal agora que eu quero comentar. Então havia um pacto entre o céu e o mar. Esse poema, do ponto de vista formal, também se mantém o que eu disse das rimas internas, essa coisa toda, mas ele já não é um poema de uma métrica regular. Ele é um poema que eu chamaria de polimétrico, porque não tem uma variação tão grande entre os metros como teria no verso livre, mas também não é igual ao anterior, que todos os versos tinham 10 sílabas poéticas, né? Então havia um pacto entre céu e mar. A chuva dissolvia-se nas ondas. Então eu estou anunciando que tinha um pacto, e depois eu dou um símbolo desse pacto, porque se a chuva está se dissolvendo nas ondas, é água com água. E a água com água se torna uma coisa homogênea. E em segundo lugar, é uma água do céu com uma água do nível mais rasteiro. Então, também aqui a ligação entre o espiritual e o material, e o mundo sensível, né? Quer dizer, uma coisa que vem de cima e uma coisa que já está aqui no nosso nível. Em resumo é isso. Havia uma só fúria na maré, nas gotas agitadas pelos turnos de um vento giratório como nunca. Então a mesma fúria das ondas revoltosas era a fúria que estava nas gotas também que caíam da chuva e iam rodando no vento, né? Havia vozes graves, graves, ancestrais. Havia ainda um pacto entre um homem e o mar chuvoso e o vento austero. Então havia um pacto entre o céu e o mar, mas também um pacto do homem com essas coisas. E havia alguma coisa de muito antiga nisso tudo. Havia uma presença indivisível, imóvel sobre o mar, o vento, a alma. Vamos fazer um parênteses. Você vê como que tem um cara que lê Santo Tomás pra caramba, tá? Ele vê esse poema e ele falou: é um poema que só tá falando dos movimentos da natureza, não tem nada de transcendente. Quer dizer, eu tô falando de uma presença indivisível, de algo imóvel. Tô falando do pacto entre céu e mar e tal. Você vê como que é um cara que até tem uma inteligência mais ou menos, mas vê como que a pessoa, às vezes, né, a falta de leitura de poesia, de interpretação simbólica, a pessoa simplesmente não, né? Tá bem. E o que eu penso aqui? Se Deus é infinito, ele tá
aqui, está em você, está em todo lugar. É claro que os seres participam dele, de Deus, em graus diferentes, mas ele está em tudo, né? Ele está nas coisas. Então é aí que existe uma mesma presença no homem e no vento, na chuva. Quer dizer, é realmente uma presença. E aqui se relaciona com o poema que eu li atrás, né? Dizem que as máquinas agora escrevem porque lá também tinha uma mesma presença ofertando através da mudança, fazendo aceno, fazendo convite. E quando um cão saltou da mata trêmula, então é uma praia onde está uma mata, um cão apareceu. Né? Quando essa fera imensa, acinzentada, avançou na areia contra o homem, este não temeu, sequer moveu-se. Porque naquele átimo era um homem. O mar, a mata infrêmito, a borrasca, a praia, o coro antigo, o próprio cão. Então alguma coisa muito íntima do homem, como eu já disse, se identificava com tudo que estava ao redor dele. E embora aquelas coisas fossem revoltosas, ele sentiu uma coisa de uma serenidade. Isso é uma coisa que eu sim experimentei várias vezes, né? Eu trabalhei numa empresa onde bateu uma ventania enorme, o teto caiu. Graças a Deus ninguém se machucou, mas enquanto muitas pessoas estavam preocupadas, eu senti uma grande serenidade. E o Schopenhauer, depois eu venho descobrir que ele dá uma hipótese interessante para essa coisa que algumas pessoas vivem. Ele fala assim, quando a gente vê uma coisa, uma montanha, uma coisa muito grandiosa, um mar, um relâmpago, a gente percebe a nossa pequenez perto dessas coisas, a nossa pequenez física. E nisso é como se a nossa vontade ela se apagasse. E aí a gente pode entrar num eu mais contemplativo, porque não adianta as suas ações, dependendo de uma coisa tão violenta, tão grandiosa. E daí você entra em contato com a beleza das coisas, ele fala que é um mundo, isso está no mundo como vontade e representação. Vontade é justamente porque a vontade se apaga, né? Quando essas coisas aparecem. Então, aí depois, sua vida umedecia-se de morte. Primeiro, então, que a vida ela já estava entre esse mundo e o outro, do mundo da morte, ela já estava numa proximidade, as duas pontas ali estavam unidas, né? E a umidade, ela também, a água, ela é muito associada ao subconsciente, ao mundo espiritual. E o homem respirava nessa presença, né? Nem mesmo um relâmpago em suas vísceras o removeria do lugar. Ora, se um relâmpago bate na pessoa, não necessariamente, acho que a pessoa até pode ser lançada longe, mas não é isso o principal, né? Então aqui, por que nem mesmo se um relâmpago, não é o principal, não é uma mudança espacial, isso é que é interessante, porque eu falo assim, nem mesmo um relâmpago batesse nesse cara, ele ia mudar de lugar, porque aqui eu estou falando de uma posição espiritual, quer dizer, ele já estava em Deus. Se um relâmpago batesse nas vísceras dele, o que ia acontecer? Ele ia morrer, mas se ele já estava em Deus, ele ia continuar em Deus. Então é isso que é o final que muita gente acho que não perceberia, e a pessoa pode ter outra interpretação também, sem problema nenhum. Assim, nem mesmo um relâmpago em suas vísceras o removeria do lugar. Essa é a minha interpretação para o final. E esse é um poema que ele é um poema muito inspirado. Por exemplo, dizem que as máquinas agora escrevem, foi um poema um pouco mais calculado. Esse aqui eu fui fazendo, entendeu? Eu peguei aquela minha experiência primordial, eu tenho algumas músicas que eu coloco quando eu vou escrever, que elas, eu digo que elas aliciam o meu subconsciente. E aí partindo delas, eu então escrevo, né? Só vou ler mais 3 poemas, mas outros poemas eles são mais curtos, tá, pessoal? Então já tem bastante tempo de vídeo aí. E depois eu vou falar rapidamente sobre o Peixe e o Leão, que também é um livro que eu acho que está bem bacana, mas dele eu vou falar de um modo muito mais sucinto. Outro poema, não necessariamente eu estou escolhendo os melhores poemas, tá? Porque, como eu falei, tem, acho que só 2 poemas aqui, eles têm a mesma estilo, têm a mesma forma, que são decassílabos brancos, mas também vão mudar na variação de estrofe e tal. Mas eu quis pegar poemas variados, quer dizer, poema um pouco mais simbólico, outro poema um pouco mais, que transmite mais, poemas que são um pouco mais calculados, poemas que são, agora eu vou ler, por exemplo, um soneto, né? Então eu quis para vocês terem uma ideia de uma variedade, esse é um livro de uma variedade formal muito grande, porque aqui tem redondilha maior, tem redondilha menor, tem soneto alexandrino, que é o soneto com 12 sílabas, vai ter aqui poema em verso livre, que é aquele poema onde há uma grande variação entre os versos de tamanho de metro. Vai ter poema em metrificado. Vai ter poema que é quase um haikai, poema muito curtinho. Não é, haikai mesmo não escrevi nenhum, mas poemas cuja proposta é parecida com a do haikai, que é de uma coisa com capta a alma do instante, né? Tem poema mais longo, poema mais curto. Então, realmente, do ponto de vista formal, redondilha maior, redondilha menor, poema na terça rima, que era aquele esquema de Dante, né?
realmente a variação formal do livro é muito grande. E eu quis daí escolher poemas não necessariamente os melhores, embora eu goste de todos que eu escolhi, evidentemente. Mas, assim, poemas, eu quis fazer escolhas que refletissem essa certa variação. Então agora eu vou ler um soneto. Nenhum dos outros dois eram sonetos. Agora eu vou ler um soneto que é o Absorção. E sobre ele eu terei bem menos coisa para falar, né? Enquanto eu vou achando aqui, no índice, é um poema que realmente eu estava nas praias de Ubatuba. Também tem essa coisa marítima. E eu senti uma coisa... E você vê, todos os poemas, eles, como eu disse, eles estão numa tensão entre a experiência e coisas que muitas, se não todos, muitas pessoas sentiram, né? Porque eu diria, se eu for, é complicado um poeta ele mesmo se avaliar, né? A gente às vezes se avalia, mas o que mais me encanta na poesia, o que eu mais tento, por exemplo, essa coisa de você ver um evento tumultuoso da natureza e você sentir algo sagrado e sereno. Como pode algo tumultuoso gerar algo sereno? É uma coisa muito... São movimentos de estranhamento, mas movimentos invisíveis, coisas que se passam por dentro da gente, né? Então é o que eu mais gosto na poesia, é isso. Quer dizer, aquela coisa que não está explícita, mas que acontece conosco na nossa intimidade. Eu adoro escrever poemas assim, e esse Absorção também é sobre uma coisa assim, né? Aqui. Absorção. Era como se o mar me murmurasse profundas nostalgias de outras águas, mais negras, mais caóticas, mais graves, por sobre as quais o espírito pairara. E o vento assobiava com saudade de ramos e cabelos que roçara, e a lua lamentava a própria fase, mais da metade escura, um terço clara. De enfim da solidão tudo era efígie, mas solidão se assusta à superfície, ao fundo o invisível nos revela. Por isto vem das casas rente areia, sorvi por mais estranho que pareça, as almas que sonhavam nas janelas. Então o que acontece aqui, né? Era como se o mar me murmurasse uma nostalgia de outras águas. Disse que lá, mais negras, mais caóticas, mais graves, por sobre as quais o espírito pairara. Então é como se aquelas águas estivessem falando daquelas águas primordiais, onde Deus estava, o Espírito Divino estava antes da criação, né? Antes de criar as demais coisas. O Espírito pairava sobre as águas, né? Então era como se as águas do mar estivessem lembrando, deixando vestígios daquelas águas primordiais. Ou coisa que é importante do ponto de vista formal, é um soneto, então são 14 versos, né? Todos os decassílabos. Só que eu faço uma coisa no soneto que não é tão comum e para algumas pessoas é muito ruim, mas eu gosto. Que eu faço as rimas toantes. O que é rima toante? É uma rima onde só a vogal rima. Então, por exemplo, uma rima que não é toante. Paixão, canção. Vou dar um exemplo melhor ainda. Coração, canção. Você vê que o final é são, nenhum e outro. Não é só o A com o tio que está rimando, mas o cedilha, né? O A e o O, são. Dizem que o ideal, para muita gente, para os parnasianos, por exemplo, o ideal é que a rima ela seja assim. Mas eu gosto de uma rima toante, que é onde só rima vogal, como eu faço aqui, murmurasse e grave. O que está rimando aqui? Apenas o A com agudo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque, não que eu seja a primeira pessoa que faça, mas no soneto, claro que também tem pessoas que falam, mas eu faço com uma frequência muito grande, e mesmo que algumas pessoas recomendem que não se faça. Porque a rima toante, ela mantém uma certa tensão à medida que uma rima, um som do A com o acento agudo, vai chamar o outro A com acento agudo, mas não é uma coisa tão magnética, então eu acho que o negócio fica um pouco menos rítmico e mais melódico, mas é uma melodia mais dissoluta. É o que o Bandeira chamava do ritmo dissoluto. Bandeira tem um livro maravilhoso, Ritmo Dissoluto, né? Quer dizer que é um ritmo um pouco mais subterrâneo. Então o ritmo ele ainda consegue, ele se mantém um pouco afirmado, já que é um soneto rimado, mas fica uma coisa um pouco mais incorpórea. É isso que é uma impressão que eu tenho, né? Por isso que eu gosto de usar. E portanto uma coisa um pouco mais íntima. Então é isso, a primeira estrofe era essa aí. E o vento assobiava com saudade de ramos e cabelos que roçaram. Então aquele vento que chegava, ele já tinha passado por cabelos, por ramos de árvores, de relva, né? E a lua lamentava a própria fase, mas da metade escura um terço claro. Então só um terço da luz estava clara e havia uma certa tristeza nisso.
de infinda solidão, tudo era efígie, aí tá com exclamação, um espanto, né? O que é efígie? É uma representação, então tudo era uma espécie de aparição, representação da solidão. Mas a solidão, eu falo, se assusta a superfície, então se na nossa parte superficial, se o nosso homem mais epidérmico, ele se assusta na solidão, o homem mais profundo, ao fundo, as camadas mais profundas de nós, o invisível nos revela. Então nós começamos a perceber a verdade melhor. Por isso até que muitos profetas vão para o deserto antes, né? Por isto quer dizer o quê? Justamente porque o invisível se revelava através dessa solidão que estava nas coisas, o estado de alma do eu lírico ficou mais propício para captar certas coisas, é o que o soneto está dizendo. Por isto, vendo as casas rente à areia, então é aquela praia onde tem casas muito ao pé da areia, que o pessoal fala, né? Sorvi, por mais estranho que pareça, as almas que sonhavam nas janelas. Então, ou seja, são casas da beira da praia, noite, então aquelas janelas, né? aquela penumbra das janelas. E é uma experiência que eu já vivi muitas vezes. Aqui, de novo, um certo estranhamento que é de uma coisa invisível, mas que ela aparece com um rastro no visível, né? Muitas vezes eu olho uma casa, que certamente muitos de vocês estão vindo já passaram por isso, e eu sinto que eu apreendo aquelas vidas, que eu vivo aquilo que elas viveram, simplesmente por olhar. É como se tivesse uma espécie de... como se a alma das pessoas tivessem se entranhado na casa ou na imagem, e a gente... Eu tenho um outro verso que eu falo assim: só de olhar o aspecto das casas absorvo no meu eu vidas inteiras. Então eu tô falando da mesma experiência, mas com nuances diferentes, né? Então esse soneto é sobre esse estranhamento. Tudo era uma coisa muito solitária, antiga, estranha, e essa solidão propiciou que ele pudesse captar coisas invisíveis. O que ele captou foram justamente as vidas das casas rente à praia, né? E, pessoal, por que alguém pode falar, mas que adianta isso? Eu creio muito naquela coisa que o Bruno Tolentino falou: olha, a linguagem poética parece que ela não leva a lugar nenhum, mas ela leva, né? Parece que ela não está dizendo, mas nisso você vai afinando, você vai ganhando mais poros, você vai interpretando a realidade por mais, você vai sentindo a realidade por mais nuances, vai percebendo coisas que você não percebia. Então o seu próprio contato com o real, o problema é que o conhecimento da poesia ele é mais difícil de você transmitir. Muita gente não gosta por isso, porque muita gente gosta do quê? Aprender uma coisa para poder falar sobre ela. E é mais difícil você falar do conhecimento poético. É uma coisa mais inefável, que escapa mais. Por exemplo, se você aprende a ensinar a montar um carro, você aprendeu, depois pode fazer um vídeo, olha, um carro você monta assim. Agora, o que você aprende com a poesia é uma coisa, por um lado menos transmissível. Mas pode ter certeza que pode ter efeitos maravilhosos para a sua alma, né? Aí aqui o outro poema é... eu já tá com 1h12 de vídeo, eu ia ler e interpretar 5 poemas, eu vou fazer só com 4. Eu vou ler agora o poema Pornografia, que é um poema mais curtinho aqui. Ou será que eu leio 5? Estou em dúvida, eu vou ler esse e depois eu vejo. Esse também é um poema, você vê, realmente eu já assisti bastante pornografia, já tive esse problema, né? Então aqui eu também estou partindo de experiência pessoal, e aqui eu lembro que eu falei que eram experiências amargas e luminosas, né? No livro, aqui é um exemplo de uma experiência amarga. E é uma coisa que muita gente de hoje vive, né? Sem dúvida alguma. Então vamos lá, primeiro fazer uma leitura mais inocente. Vinham vozes internas, vinham vozes ardentes, vinha o gozo em promessa, mas a culpa realmente. Ia o bem mais supremo num sinistro holocausto, e o arbítrio no tempo, e o tempo num vácuo. Vinham faces vazias, vinham curvas de abismo, eram reis e rainhas, sendo menos que bichos. Vinha um peso nos ombros, e uma sombra nas pálpebras, e a infância entre escombros, e é um anjo entre lágrimas. Então, aqui já é um poema. Vinham vozes internas, vinham vozes ardentes. Todo poemas com hexassílabos, falam, né? Poemas com 6 sílabas poéticas. Então vamos lá. Vinham vozes internas, vinham vozes ardentes, vinha o gozo em promessa, mas a culpa é realmente. O que são essas vozes? Vozes demoníacas mesmo, influências ruins para que a gente faça aquilo. Muita gente fala assim, o cristão ele fala do demônio para ele se eximir da culpa. Não, porque o demônio sugere, ele não obriga você a fazer, né? Você tem a liberdade de seguir ou não. Desculpa ficar bebendo água, mas até para poder melhorar a voz.
Chega uma hora que a voz vai descansando. Então vinham vozes internas, vinham vozes ardentes. Não, por que interno? Porque esses demônios falam com a gente e não estão falando no mundo exterior. Né? E ardentes, essa coisa de uma coisa assim, alvoroçada. Né? Vinha o gozo em promessa, mas a culpa realmente. Então o que é esse gozo aqui? Seria uma espécie de bem-estar, uma promessa de felicidade. Então o gozo vinha em promessa, mas o que de fato vinha era a culpa. E ao bem mais supremo num sinistro holocausto. O que é esse bem mais supremo? Eu vou falar, ia o arbítrio no tempo, ia o tempo num vácuo. Mais cedo eu falei que o nosso livre-arbítrio é uma das coisas que mais nos aproxima de Deus. Né? Então, e esse bem tão supremo quanto o livre-arbítrio, ele ia num sinistro holocausto, num sacrifício, então, a forças sombrias e trevosas, né, que são esses demônios. Ia o arbítrio no tempo, porque o tempo está passando e a gente está... O arbítrio estava sendo sacrificado nisso, porque a pessoa vai se escravizando, né? E ao tempo num vácuo. Porque tudo que não está ligado com Deus, no fim das contas, é uma espécie de tributo ao nada. Né? Então, o arbítrio no tempo e o tempo no vácuo. Vinham faces vazias, vinham curvas de abismo. Então, aquelas faces que, por mais belas que sejam, por exemplo, as mulheres na pornografia, é uma coisa que... Claro que a gente sabe, no fundo, que aquilo ali não faz bem para ninguém, né? Então, aquela coisa do vazio nos rostos. E como o Roger Scruton comentou muito bem, quer dizer, a pornografia, o rosto neles é até uma coisa meio pouco importante, porque é uma coisa anti-estética e anti-amorosa, né? Você pode às vezes colocar muitos rostos ali diferentes, embora exista uma exigência de beleza, na maior parte das vezes por conta dos consumidores, mas é aquele rosto, poderia ser outro rosto bonito. Existe uma certa indiferença, né? Existe uma certa diferença. Viam curvas de abismo. Por quê? Porque tem todas essas coisas malignas, embora é claro que tem pecados muito piores do que esse, né? Sem dúvida alguma, mas ninguém vai negar que isso faz mal para a alma. Viam curvas de abismo, eram reis e rainhas, sendo menos que bichos. Por quê? A pessoa ela está se sujeitando a uma coisa assim que está abaixo do... E no entanto eram reis e rainhas, então o ser humano, ele primordialmente, ele tem toda aquela dignidade, ele é um rei na terra, ele é um filho de Deus, né? Ele tem a liberdade, ele tem a inteligência, ele tem várias coisas, por exemplo, que os animais não têm. Então isso dá uma certa reinado para o homem, uma espécie de monarca na Terra. Né? Vinha um peso nos ombros e uma sombra nas pálpebras. Quer dizer, esses demônios que vão influenciando essas forças negativas, eles vão pesando sobre a gente. Né? E a infância entre escombros. E é um anjo entre lágrimas. Escombros são os destroços. Né? Então aqueles aspectos puros nossos da infância, eles vão morrendo. E é um anjo que se identifica, pode ser o nosso próprio anjo da guarda, um anjo associado com a infância, ele vai embora, ele vai se afastando de nós, então pelo menos nós vamos percebendo o menos à medida que a gente vai se afundando no pecado e ele sofre por isso. Então esse é o sentido do poema, de novo uma experiência pessoal, mas também algo universal. Eu falei que ia ler só 5, mas eu vou ler os multiplicados, vai, que é um poema bem... que eu gosto muito de ter escrito também. Aí eu vou ser sucinto aí no Peixe e o Leão, embora seja um livro também que eu tenha gostado muito de escrever. Os multiplicados. Dos meus mortos sei, multiplicaram-se. Sei que adentraram diáfanos o templo, mas que também se arqueiam para a terra, e são cristais de gêneros insólitos, incrivelmente densos, sem matéria. Estranhamente inteiros sei que param no interior nostálgico do verde, e evocam-me das árvores maternas que ao vento rumorejam, tremulando. Sei que estão completos os meus mortos, no aroma das aragens vespertinas, nessas fogueiras líricas tribais, no silêncio que estoura enfeitiçado, enquanto a musa incide sobre um verso. Dos meus mortos sei que móveis rezam, entre fotografias, formas tênues, dos álbuns empoeirados e abissais, crestados de outros mortos inocentes. Dos meus mortos sei quão puros vivem, no assombro dos segundos verticais, e esperam-me com cânticos à sombra, perfeitamente imunes ao meu vício, que outrora emudeceu-me seus fulgores. Então, pessoal, o que acontece? Por que são multiplicados, né? Dos meus mortos sei, multiplicaram-se. Sei que... aqui rapidinho, um poema também decassílabos brancos. Esse foi o único dos poemas que eu li aqui, a única repetição formal, porque dizem que as máquinas também escrevem, também era.
Então, dos meus mortos sei, multiplicaram-se, sei que adentraram diáfanos o templo, esse templo é maiúsculo, mas que também se arqueiam para a terra, e são cristais de gêneros insólitos, incrivelmente densos, sem matéria. Então, assim, os meus mortos, eles se multiplicaram. Por que multiplicaram? O que são os multiplicados? Ao mesmo tempo que eles adentraram o templo, eles também se arquearam, se dobraram para a terra. Então, é como se eles tivessem virado mais de um. Esse templo é maiúsculo. O que é diáfano? É transparente. Então, dos meus mortos, sei, multiplicaram. Sei que adentraram transparentes. Transparente é o quê? Uma coisa nua, pura, translúcida. Então, eles adentraram diáfanos no templo. O templo é o quê? Um ambiente de locais sagrados, de rezas, né? Então, eles foram para esse lugar de reza, esse lugar sacro, mas também se arquearam para a terra. Mesmo depois de mortos, voltaram. E são cristais de gêneros insólitos, ou seja, são cristais estranhos, né? Uma coisa incompreensível. Por que cristal? O cristal é um símbolo de pureza. Incrivelmente densos, sem matéria. Aqui eu estou trabalhando então com paradoxos. Por quê? Porque quando a gente vai falar de uma realidade espiritual, o paradoxo convém muito. Por isso Chesterton usava paradoxo o tempo inteiro, Lavelle usa muito, a Bíblia usa, né? Quer dizer, é preciso se esquecer para se encontrar, por exemplo, né? Esse é por um lado, uma verdade bíblica. E aqui, né? Às vezes o pessoal renuncia-te a ti e venha comigo, Cristo fala. Eu falava do eu lá no começo e daquela questão dos santos e tudo isso. O Lavelle também comentou isso muito bem, que ele diz assim: se Sócrates fala pra gente, para nós nos conhecermos, e Cristo fala para nos esquecermos, ele fala isso no erro de Narciso, é que eles não falam sobre o mesmo eu, e só podemos conhecer um à condição de esquecer o outro. Então nós precisamos esquecer do eu mais superficial para conhecer o mais profundo. Então, não é que há uma oposição entre as duas coisas, é que eles estão falando de eus diferentes, isso é muito interessante. Então, o paradoxo, para poder tratar da realidade espiritual, o paradoxo convém muito. Os poetas de místicos, eles falam muito do paradoxo, né? Então, são cristais de gêneros insólitos, incrivelmente densos. Então, o cristal é uma coisa material, denso dá a impressão de uma coisa material, sem matéria. Então, se tornaram invisíveis, né? Pelo menos aqui nesse mundo. Estranhamente inteiros, então mesmo multiplicados, eles estão inteiros lá no céu e estão inteiros naquilo que eles, nesse retorno deles à terra. Sei que pairam no interior nostálgico do verde e evocam-me das árvores maternas que ao vento rumorejam, tremulando. Então, outro momento de estranhamento é quando a gente vê o vento na árvore, aquela... Então, assim, eles estão me chamando através disso, né? A árvore está tremulando ali e eles estão falando comigo. Então, muitas vezes a gente, nesse momento de estranhamento, a gente lembra dos nossos mortos, né? Sei que estão completos os meus mortos no aroma das aragens vespertinas. O que é aragem? Brisa, né? Então, no cheiro da brisa da tarde, eles estão completos ali. Nessas fogueiras líricas, tribais. A fogueira, ela tem uma coisa de poética, ao mesmo tempo tribal. Por quê? Porque a gente pensa que os nossos ancestrais, eles muitas vezes resolveu muitas coisas por meio da fogueira, né? Então a fogueira por si tem uma coisa de tribal. No silêncio que estoura, outro paradoxo. No silêncio que estoura enfeitiçado, quando a musa incide sobre um verso. Quando é que a musa incide sobre um verso? Quando o verso é mais inspirado, então quando o verso é mais forte. E ao mesmo tempo, como eu falei, que a poesia se dá numa luta entre silêncio e som, e nisso ela se difere da prosa, né? Quando você acha um verso especial, um silêncio estoura. Porque você está lendo ali aquele verso, pode até estar lendo em voz alta, mas o efeito que ele gera é silencioso dentro de você, mas é um silêncio que explode, uma coisa muito violenta por um lado, porque aquele é arrebatamento da beleza. Às vezes a gente lê um poema muito forte e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Tanto que a Emily Dickinson fala, eu sei quando é poesia, se eu sinto que a minha cabeça foi arrancada. Dos meus mortos sei que imóveis rezam, entre fotografias, formas tênues. Por que imóveis? Porque o morto ele já está definido, ele não vai mais se transformar. Aqui é um imóvel não no sentido mecânico, mas no sentido de transformação, de mudança. Então quando você olha uma foto de pessoas mortas, né, formas tênues, porque aquelas formas estão se apagando nas fotos velhas, né, dos álbuns empoeirados e abissais, porque tem toda aquela coisa de abismo, pô, essa pessoa viveu e morreu quando você vê uma foto velha, né? Crestado, porque o próprio tempo é como se ele estivesse queimando, então a folha lá da foto ela vai ficando mais pardacenta com o tempo. Então quando eu vejo crestados de outros mortos inocentes, então quando eu vejo outra foto de outros mortos, fotos velhas, eu lembro dos meus mortos. E é como se eles estivessem fazendo uma oração no meio dessa lembrança. Dos meus mortos sei como puros vivem, outro paradoxo, morto e vivo, no assombro dos segundos verticais, então no assombro daqueles segundos espirituais, onde você sente a sua alma mais profundamente, né?
e esperam-me com cânticos à sombra. O que é o cântico? São cantos religiosos, cantos a Deus ou alguma divindade. Então a sombra, no inconsciente. Eles estão me esperando no inconsciente, eles estão cantando ali. E agora, perfeitamente imunes ao meu vício, que outrora emudeceu-me seus fulgores. Então eles estão me chamando com cantos sacros, na sombra, no inconsciente, no mistério. E estão livres agora daquele meu vício que emudeceu-me. Então fazia dos seus fulgores, dos seus brilhos, da sua iluminação, muda para mim. Porque o amor próprio, quando a gente convive com uma pessoa, ela pode pisar no nosso pé amanhã, entra uma série, ela pode nos incomodar. Então entra uma série de problemas ali na convivência humana, que o morto já está livre. Então o Lavelle fala, malgrado os protestos do senso ou da emoção, talvez nós estejamos mais próximos dos mortos do que dos vivos. E eu sinto, o Murilo Mendes também fala no Infinito Íntimo, né? Os mortos agora que apagaram seus mortos amados, o morto amado apaga suas contradições. É uma coisa na qual eu penso muito. Então assim, aquele morto que morreu, e inclusive pessoas que eu morri que eram contraditórias, eram pessoas predominantemente boas, mas que tinham graves defeitos, os efeitos deles já não tem peso nenhum para mim agora que eles estão mortos. O ideal é que a gente antecipe essa visão que a gente tem dos mortos para os vivos, para a gente amar mais plenamente as pessoas, né? Inclusive o Lavelle fala isso. Eu tenho um soneto para Clara no meu outro livro chamado As Pupilas, que aprendem sobre o mistério, cujo primeiro verso já é assim: eu quero amar-te como se amo um morto. Então eu quero antecipar esse olhar sobre os mortos para os vivos. Mas não é uma coisa tão fácil de fazer, não é uma coisa que sempre a gente faz. Então, na maior parte das vezes, a gente está mais próximo dos vivos que dos mortos. E aí o poema está falando disso. Agora que eles morreram, eles estão imunes ao meu vício que emudecia o brilho deles, que calava o brilho deles então, né? Então é isso, pessoal. Li 5 poemas, não necessariamente os 5 melhores, mas são poemas que eu gosto muito. E são 101 poemas, então vocês imaginam quanta experiência humana tem aqui, né? Ah, só um detalhe sobre o poema Pornografia que eu esqueci de comentar, que é um detalhe interessante. Agora que eu lembrei, vocês vejam como a poesia é uma coisa misteriosa. Se vocês repararem, o poema fica assim: vinham vozes e ia. Vinham vozes internas, vinham vozes ardentes, e o bem mais supremo ia. Dá uma impressão de ida e volta, que é uma coisa muito própria do sexo, né? Por motivos óbvios. Né? Por motivos óbvios. Então você veja, mas não foi uma coisa deliberada, né? Você vê que é uma poesia misteriosa. Veio na minha cabeça assim e só depois eu percebi esse elemento bem interessante, né? Quer dizer, é bem curioso. Eu sou muito favorável a também um poeta não calcular todas as coisas, porque às vezes o inconsciente dele, como o próprio Victor Frankl fala no Presença Ignorada de Deus, algumas ocasiões nosso inconsciente é mais estético do que a nossa razão. Então, pessoal, o livro aqui, O Penumbroso Boss da Memória, não está caro, pelo contrário, está muito barato, é muito menos do que uma pizza, inclusive. O valor da pizza hoje em dia está R$31, eu vou deixar o link nos comentários. Aí, com o frete, vocês vão pagar, sei lá, R$50 no livro. 45, não chega a 50 não, acho que com uns R$45. Detalhe, essa Eclep, que é por onde eu publico, eles dão lá mais de uma opção de frete. Coloquem a opção de frete Mandaê. Aí tem mais de uma opção do Mandaí, pode ser mais barato, mas porque o Mandaí não tem tanta diferença de preço do módico, mas a qualidade da entrega é melhor, chega mais rápido. Vai demorar, geralmente demora uns 12, por esse Mandaí, pelo módico demora mais. Por esse Mandaí demora uns 12, 15 dias, nessa faixa, acho no máximo 20, mas no outro demora 30 dias, demora um mês. Então assim, às vezes chega em 12 dias esse Mandaí, então compensa muito, Mandaí, tá? É o Penumbroso Boss da Memória então. Agora vamos pro... O Peixe e o Leão. Vou tentar falar de um jeito mais rápido desse livro, né? Por que o Peixe e o Leão? Pelo simbolismo natural das duas coisas. O peixe ele é mais misterioso, ele está debaixo da água, a gente não vê ele sempre, né? Ele pula às vezes para fora, mas não vê. O mundo debaixo da água é silencioso. Então o peixe é mais um mistério, o oculto. E o leão é um ser que aparece. Ele tem aquela juba, ele é um ser muito enfático. Então eu tava uma vez conversando sobre uma diferença minha entre um irmão meu que é leonino, algumas coisas. Ele falou, um amigo falou, olha Pedro, mas você é de peixe, seu irmão é de leão. Então assim, e ele achou na astrologia, eu estudei um pouquinho de astrologia, mas pouco. Então assim, não é uma coisa central no livro não, tá? Mas eu parti de um gancho desse simbolismo natural dos animais que coincidiu com os signos, né? Para poder pensar no enredo do livro. Aí despertou um estado, que é uma história que eu já tinha escrito,
mas que eu já tinha escrito alguns capítulos, mas que se aperfeiçoou muito, né, na minha cabeça, inclusive não tinha esse elemento de peixe, de leão, então eu aproveitei alguns elementos de enredo que eu já tinha pensado e fiz essa reciclagem desses elementos, né? E eu falei, pô, essa contraposição na literatura, aqui já é um livro de prosa, então é uma história, né, é uma novela. Esse elemento de contraposição entre alguém que é mais introspectivo e outro que é mais para fora, mais extrovertido, isso é muito interessante. E detalhe, o Jung ele tinha uma coisa que ele dizia assim, o introvertido, o introspectivo não quer dizer que ele seja vergonhoso necessariamente. Inclusive ele associa muito mais com uma espécie de recarga de energia. Há pessoas que elas se recarregam em grupo, elas têm uma espécie de alívio, de retorno das energias quando estão com os outros, e tem pessoas que fazem isso sozinhas. Então isso define muito mais a pessoa que é para dentro e para fora do que propriamente. Existem introspectivos que são extremamente confiantes, por exemplo, né? Então eu achei essa dualidade muito interessante. Tem livros que tem personagens contraditórios assim, de um modo muito interessante, e também um elemento do peixe estar mais associado à água, o leão ao fogo e tal. Então eu peguei isso de gancho para poder fazer esse livro. E aí o que acontece? Esse livro eu quis uma espécie de nostalgia da juventude, muito influenciado também por esse documentário que eu falei, Ao Caminhar Entre Lampejos de Beleza, porque tem uma coisa meio mágica, meio enfeitiçadora na adolescência, né? Então, assim, eu quis pegar esse brilho da beleza que vem e passa, né? Essa coisa esplendorosa, que é um raio, mas que depois vai embora. E só que, embora seja um livro sobre um enredo de adolescente, eu discuto aqui vários temas de arte, de morte. Então, ao mesmo tempo, tem coisas muito graves. E o narrador, por sua vez, ele já tem 40 e tantos anos e ele está lembrando episódios da sua vida. Então, embora vão ter situações que elas tem algum elemento ou outro mais fútil, porque justamente são elementos ocorridos na adolescência, a interpretação desses eventos é do homem adulto, do homem de 40 e poucos anos. Então tem esse elemento de juventude, mas também tem o elemento do homem velho lembrando a sua juventude. É diferente o cara de 18 anos falando sobre o que acontece com ele, de um cara de 40 anos falando 45 falando do que acontecia com ele quando ele tinha 18. Né? E aqui, como eu falei, vai ter vários elementos de discussões sobre arte, sobre morte, tem temas gravíssimos e abissais explorados no livro. E as histórias se passam também em 2 lugares que eu morei, a maior parte do tempo em São Roque e uma parte em Bertioga. Então vocês vão ter também algumas informações sobre esses lugares, né? É uma coisa que a literatura sempre nos enriquece. E esses 2 personagens contrários, eles gostam de uma mesma menina, né? E aí vai ter essa eu, em geral, não gosto desse negócio de triângulo amoroso, mas no meu livro não é bem um triângulo amoroso. Na verdade, um cara é um amigo do casal e se interessa por a menina, mas, né? Aí, enfim, aí vocês leem o resto. Agora, quando isso é bem trabalhado, pode ser uma coisa interessante. Quem, por exemplo, trabalhou isso muito bem foi o Charles Morgan no seu romance Spark and Brook, né? Ali tem um triângulo amoroso efetivamente, mas é muito bem feito, não é nada clichê, nada piegas. E, modéstia à parte, eu acho que eu fiz um negócio bem feito. Que diferença que tem desse para o Santo, que é o romance que eu escrevi anteriormente, meu outro livro em prosa? O Santo é um romance mais volumoso, tecnicamente é bem pior, porque aqui, justamente por já ter escrito outro, eu tinha mais prática, eu tenho mais domínio sonoro das palavras, eu melhorei muito no estilo, né? Conheci outros autores, estudei mais estética, enfim. Então, e o Santo também era um romance um pouco mais engajado, quer dizer, eu tinha mais uma noção de arte, assim, que eu queria... Eu já estava me libertando um pouco disso, mas eu também, ao mesmo tempo, tinha um pouco muito do passar a mensagem e tal. E hoje em dia eu tenho uma visão mais pura, eu acho que a arte, ela cumpre melhor com o seu papel quando ela faz uma outra coisa, embora, como eu falei, a cosmovisão pode aparecer na arte, pode tudo isso, mas a ideia pode aparecer na arte, mas não é o principal dela. Então, é um livro mais puro, tecnicamente bem melhor, tá melhor escrito, tem momentos mais bonitos. Agora, o Santo tinha uma coisa que é verdade. Como lá tinha uma variedade maior de personagens, a complexidade moral das situações era muito grande. Aqui também mas é um nicho mais reduzido. E lá tinha uma variedade maior de situações humanas. Eu acho que isso é um ponto muito bom do romance que eu escrevi, O Santo. E também tem uma inovação formal lá, então é um livro mais ousado no Santo. A estrutura que eu fiz, eu acho que eu já li coisas com estruturas parecidas, mas não exatamente igual. Então foi uma coisa ambiciosa que pode ter gerado problemas e falhas, claro, mas também tem uma virtude nisso.
Essa é uma coisa mais modesta, mas melhor executada, né? Quer dizer, aqui eu não fiz uma grande inovação formal, nem nada disso, estrutural, mas está melhor escrito, está mais poético, a linguagem está mais esplêndida do que no Santo, e mais o nicho de situações é um pouco menor, mas eu prefiro esse livro ao outro, sem dúvida alguma. Então, assim, já o Peixe e o Leão, ele tá R$ 27. Aí com o frete vai chegar ali, sei lá, nos 40, alguma coisa assim. Em resumo, acho que se vocês forem comprar os dois livros, vocês vão pagar R$ 75, alguma coisa nessa faixa, né? Lembrem do frete pelo Mandaí. E a partir de agora, pessoal, eu vou começar a postar trechos. Muitos poemas do Penumbroso Boss da Memória já estão gravados no canal, mas alguns ainda não. Então eu vou gravar alguns poemas para poder divulgar o livro. Agora, não se contentem só com ouvir os poemas, porque assim, se você gosta do trabalho, evidentemente, não quero que ninguém compre só por comprar, claro, né? Mas assim, não se contente com só ouvir, porque é diferente. A situação de você ler um poema, ainda mais ler a Luz de Velas, como eu recomendei, é uma outra situação, né? Então, aí você capta mais nuances, tem uma série de questões. Então eu vou... E o livro físico aqui também é uma coisa muito, né? Você pegar a troca das páginas, o silêncio, aquela conversa interior que vai acontecendo simultâneo à nossa leitura, tudo isso. Então, mas eu vou postar vários trechos aí da novela e alguns poemas que eu fiz justamente como uma divulgação. E aí vou sempre colocando o link de compra dos livros e tudo isso. É isso, pessoal. Já vou chegando aqui a 1h30, quase 1h40 de vídeo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, espero que tenham gostado do poema. E, muito importante, agradeço a todas as pessoas que fizeram contribuições financeiras aí pro canal. É um troquinho que entra, realmente não é um dinheiro, assim, mas já ajuda, de repente, comprar um livro, às vezes pagar uma conta X, então é uma coisa boa. E é um trabalho que, assim, eu não tenho vergonha de colocar esse negócio de contribuição, porque realmente é um esforço. Eu não faço para ganhar dinheiro, tanto que a gente foi pro canal 3 anos sem ganhar um tostão. Hoje em dia eu ganho pouquíssimo dinheiro com isso, nada praticamente, mas nada não, né? Aí também, não, entra um dinheiro que ajuda, mas é pouca coisa. Eu acho que a gente atualmente, as doações aí, deve fazer R$200, R$300 por mês, mas já ajuda a pagar um boleto, comprar um livro. E querendo ou não, é uma coisa que esforça, porque a gente grava áudio, tem que esperar estar silêncio. Agora que tem filho, agora ele está dormindo, mas muitas vezes o neném chora, passa carro na rua. Aí você precisa selecionar os trechos, você precisa achar uma música, uma foto que combine, uma imagem que combine, a música. Então, é um trabalho assim, trabalhoso, e eu fico feliz que algumas pessoas... tem gente que se toca muito pelo trabalho e não contribui, não tem problema nenhum, porque o foco é mesmo que a gente apresente coisas boas para vocês, e isso é o principal, e que aquilo nutra vocês. Agora também é bonito ver que algumas pessoas gostam ao ponto de fazer uma espécie, porque toda vez que a gente faz uma contribuição financeira, a gente também está fazendo uma espécie de sacrifício, sem dúvida alguma. Então a gente também fica muito grato, e fica grato a quem acompanha sem nunca dar, e não precisa dar nunca nenhum real também não. O importante é vocês, na verdade a gente cumpre com a nossa vocação, à medida que eu creio que a minha vocação está muito atrelada a uma propagação da beleza, até por isso eu sou poeta. Eu creio que a vocação da Clara também. Ela é uma contista, está preparando um livro de contos, mas só vai sair em 2027. Mas assim, tem contos muito bons. Eu não gravo mais contos dela porque ela prefere deixar mais pro livro. Ela é um pouco mais, ela se resguarda um pouco mais que eu, né? Para quando o livro for lançado. Mas é uma contista de grande nível, então eu creio que a nossa vocação está atrelada à beleza. Então, se vocês, tendo contato com os nossos livros, com os nossos inscritos, tendo contato com os vídeos aí, ouvindo, pra gente, nossa vocação está se cumprindo, então a gente já está tudo maravilhoso. Agora, é verdade que é um dinheirinho que entra e ajuda, sim, quando as pessoas contribuem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar os links para compra na descrição. Um forte abraço e obrigado por nos acompanhar, obrigado por tudo aí. Valeu, hein?